Boa noite. O Ministério Público liberou hoje a gravação do depoimento do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, prestado aos promotores de justiça Bruno Melo e Luciano Duarte, do Grupo de Combate ao Crime Organizado. Na reportagem de Candice Matos, os vídeos mostram uma sequência de respostas absurdas e falta de responsabilidade. Esse é o seu Jorge Andrade Ribeiro, um dos supostos servidores fantasmas que estavam lotados no gabinete do ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado. Seu Jorge chega a descrever em depoimento, de uma maneira não muito clara, qual a função dele na prefeitura do município. O nome do cargo eu não recordo. Não recordo. Mas eu trabalhava na área de mídias sociais. Na verdade, seu Jorge postava informações, segundo ele, sobre a prefeitura e o vice-prefeito na página pessoal dele. Essas mídias sociais do vice-prefeito que o senhor movimentava e redigia as informações, eram mídias sociais dele, pessoais? Não, pessoais não. Das atividades como vice-prefeito. Como vice-prefeito? Twitter e Facebook. Certo. E qual era o nome do Facebook? O meu? Não, o que o senhor movimentava. Não. Eu movimentava o meu. As minhas informações passavam. Como assim? Não era o Facebook da prefeitura, nem Sim. dele pessoal. Sim. Me passava as informações. Como eu tenho muitos seguidores. Era o seu pessoal. Qual era o perfil? E sabe quanto o seu Jorge recebia por isso? Sem qualquer horário para trabalho? A última, porque houve diminuíram, a última tem uns 1.700 líquidos, mais ou menos. Uns 1.700 líquidos, certo. Meu serviço era externo, certo? Não tinha horário, nada. Mas todo mês eu ia lá. Sim, mas o senhor assinava como se estivesse indo, botava horário de entrada e saída. Então não era realista. Não, mas é que pediam para eu fazer, né? Um rombo de R$128 mil aproximadamente ao longo desses 4 anos, segundo a promotoria. Para explicar a situação de 84 servidores que estavam lotados no gabinete dele, na mesma situação do seu Jorge, o ex-vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado, também em depoimento ao Ministério Público Estadual, tenta explicar. Primeiro fala que ele não era ordenador de despesas. Eu tive uma conversa com a professora Marlene, disse, olha, eu quero deixar de ser ordenador de despesa. Isso que era responsabilidade do gabinete do vice-prefeito, depois da aprovação da lei, passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Governo. Diz que a competência da nomeação também era do prefeito de Aracaju. Mas nomear, o ato de nomear... Não. Está claro na lei, meu doutor. A competência da nomeação para os cargos móveis era do prefeito. E ele tinha que lotar essas pessoas nos órgãos. E de responsabilidade ainda do DARF e da secretária de governo, Marlene Calumbi. Entendi na época, entendo ainda hoje, que a responsabilidade pelo controle de pessoal, pelo acompanhamento desse pessoal, era do DARF, da Secretaria de Governo. Depois, Machado fala em cargo de comissão móvel. Quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal, integrado pelos cargos de provimento e comissão específicos do gabinete do vice-prefeito e do vice. Salvo engano, existiam 6 ou 7 cargos específicos do gabinete do vice, bem como por cargos em comissão móveis, cujos ocupantes podem ser designados para ter exercício em qualquer órgão da administração municipal. Por essa lei, o gabinete do vice-prefeito não era órgão da administração municipal. Abrange também no quadro móvel a pessoa ficar em casa só esperando no órgão do senhor, por exemplo? Não, de hipótese nenhuma. Apesar disso, o ex-vice-prefeito de Aracaju assume que fazia indicações. Eu fazia indicações, é natural, né? Certo. Algumas, a princípio, eu fiz até por escrito. Certo. Outras fazia verbalmente, talvez até através de algum papel manuscrito. O ex-vice-prefeito José Carlos Machado chega a dizer que as pessoas não cumpriam uma jornada de trabalho no gabinete dele porque não havia espaço físico para tantos servidores. Era impossível lotar todas as pessoas no espaço que me cabia lá enquanto vice-prefeito. Mas eram lotados. Lotados lá. De direito eram lotados. Lotaram essas pessoas no gabinete do vice-prefeito. Indiquei pessoas. Essas pessoas foram lotadas no gabinete do vice-prefeito e essas pessoas foram orientadas a dar
de alguma forma, uma contrapartida por conta do salário que recebiam. Ao ser questionado sobre alguns nomes, dentre esses 84 servidores supostamente fantasmas, preste atenção sobre o que Machado diz sobre uma mulher identificada como Maria Lucila, que recebia por mês R$ 7.800. O senhor conheceu a assessora do senhor Maria Lucila? Maria Lucila? Maria Lucila. Não me lembro, assim, pelo nome não. Assim, é muito complicado. Ela é uma senhora de... Não posso mostrar Essa senhora aqui. Não. Ela era lotada no gabinete do senhor, tinha uma remuneração mensal de R$ 7.800. No meu gabinete, eu nunca vi essa pessoa. Os promotores perguntam sobre uma outra senhora chamada Indira Menezes Cunha, que chegou a dizer à promotoria que sequer sabia onde fica a sede da Prefeitura de Aracaju. Indira Menezes da Cunha Fontes. Difícil assim pelo nome, Essa pessoa aqui atualmente. Ela é filha. A doutora Luciana tomou esse depoimento? Não sei. Pode ter sido, pode não ter sido, né? O senhor conhece Mas o pai aqui- dela, esse senhor que está do lado? Quem é? Esse é o professor do IFES. Professor Álvaro. Ele disse que inclusive é amigo do senhor, foi o senhor que conseguiu o cargo. E pode ter sido. Pode ter sido não, com certeza foi. Foi o senhor que conseguiu, foi indicação, o senhor nomeou e ela disse inclusive que não tinha carga horária. Eu não nomeei não, quem nomeou foi a Secretaria do Governo. Quem O senhor nomeou não foi- assinaram esses decretos de nomeação? Veja bem, Sério, mas todos os decretos de foi a indicação nomeação do senhor. constam a assinatura do vice-prefeito. Mas eram publicados, doutora, sem minha assinatura. Foi o senhor que indicou? Foi, nesse foi, caso, o senhor que foi. indicou. Ela sequer sabia onde era a prefeitura, ela foi 4 anos comissionada na prefeitura. Não. É. Ela não sabia nem onde ficava o prédio, não digo o bairro, pelo menos ela não sabia. Mas ela foi instruída Ah. a dar algo em contrapartida a esse salário que ela recebia. Mas algo Ajuda o prefeito, ajuda a administração de alguma Qual a forma. ajuda delas? Qual a ajuda? Olha, Só para eu o fazer que é que eu um pedia? O que é que eu orientava? Se não orientei ela, deve ter orientado o pai, que foi que me fez o pedido. Olha, ajuda de alguma forma. Fica atento à O agenda senhor do tem prefeito. empresas, não tem? Hein? O senhor é dono de alguma empresa? Tem empresa, O sim. senhor tem uma empresa de quê? Venda de motos. Venda de motos. Quantos funcionários o senhor tem na sua empresa particular? Eu devo ter uns 80, 90 Os 80. Como é a orientação sobre o que esses funcionários devem fazer? É genérica assim, olha, eu vou pagar o salário do senhor todo mês, vou pagar o INSS, os encargos, mas os senhores trabalham com alguma contrapartida, como puder, é assim que funciona? Na empresa Na particular, iniciativa não. privada É diferente. é diferente do serviço público. Por que é diferente? Eu não sei. E o caso mais alarmante é a situação de um senhor de 92 anos, que há 10 anos sofre de Alzheimer e também era comissionado no gabinete do ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Joel, ele é um senhor, deixa eu ver o procedimento dele. Esse senhor ele tem 92 anos, ele tem Alzheimer, há muito tempo que ele não sai de casa, foi indicação do senhor. Inclusive a cuidadora dele veio aqui, prestou depoimento, disse que o senhor mensalmente, ou de maneira rapidinha, sempre ligava para saber do seu Jaime. O senhor conhece ele? A Jaime, eu conheço. O Jaime foi um político extraordinário. Eu sou responsável pela indicação dele e ele foi. E nos primeiros anos, eu soube recentemente que ele foi acometido de Alzheimer, foi diagnosticado de Alzheimer, deve ter um ano mais ou menos. Não, mais de 10 Mais de anos. 10 anos. Segundo a cuidadora, que prestou depoimento aqui. Você acha que iam nomear uma pessoa portadora de Alzheimer? Tem que ter um mínimo de pré-requisitos. É isso que a gente Tem está que provar apurando. Então, o que é que residência. ele fazia? Foi indicação do Eu senhor, já me ajudava politicamente. mas foi indicação do Foi senhor. minha, foi minha. Seja mais concreto. Politicamente. Para finalizar, o ex-vice-prefeito Machado confessa. Tem pessoas no gabinete do vice-prefeito com as quais eu não tive contato. As denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual estão na 2ª Vara Criminal. Ao todo, são 5 denúncias dos supostos funcionários fantasmas que estavam lotados entre os gabinetes do ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, e do ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Eles dois, além de Marlene Calumbi, estão entre os denunciados, como também o ex-vereador Agamenon Sobral e os irmãos dele, num total de 26 denunciados por enquanto. Nesse documento, os nomes dos denunciados e os números dos processos. O crime? Peculato.
Apenas com essas denúncias, o Ministério Público solicita a devolução de aproximadamente R$ 1.187.458 aos cofres públicos. Os promotores permanecem em silêncio porque mais denúncias devem ser apresentadas nos próximos dias. Olha, eu reforço mais uma vez, não vejo solução para essas pessoas senão a cadeia e a devolução de todo o dinheiro destinado a esses fantasmas que povoavam a Prefeitura de Aracaju e agora apavoram os aracajuanos com suas revelações estarrecedoras.